Antes de grandes impérios, antes de pirâmides e civilizações, antes mesmo de haver chuva ou dilúvio, existiu um mundo como nenhum outro. Um mundo que não conhecemos pelas ruínas, mas pelas Escrituras. Esse mundo, chamado de período antediluviano, guarda uma das épocas mais misteriosas e intrigantes de toda a história da humanidade. A Bíblia começa sua narrativa com uma criação perfeita. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e o coloca no jardim do Éden. Lá, Adão e Eva desfrutam da presença de Deus em plenitude. Mas esse estado de comunhão é quebrado por um único ato de desobediência. A serpente, a árvore proibida, o fruto e então a queda. Com isso, o pecado entra no mundo e o homem é expulso do Éden. Adão e Eva são enviados para fora do jardim, levando consigo não apenas suas vestes feitas de peles de animais, mas também o peso da culpa, a responsabilidade de uma nova vida e a promessa de redenção. Ali, no início da história, nasce a humanidade caída, e com ela nasce também a civilização que floresceria antes do dilúvio, um mundo antigo, belo e corrompido. Adão e Eva tiveram filhos e filhas. O primeiro deles foi Caim. Em seguida veio Abel. Mas o que poderia ter sido uma nova chance para a humanidade logo se transformou em tragédia. Caim, tomado pela inveja, mata seu irmão Abel, inaugurando o primeiro homicídio da história. O solo da terra, que antes produzia frutos em abundância, agora é manchado com o sangue da violência. Deus amaldiçoa Caim, mas também o protege com um sinal. Caim se afasta, vai habitar na terra de Nod, e ali constrói a primeira cidade mencionada na Bíblia. Dá a ela o nome do seu filho, Enoque. Isso nos revela algo importante. Os primeiros homens, ainda que próximos da criação, já possuíam capacidade para desenvolver estruturas sociais, urbanas e tecnológicas. A partir dos descendentes de Caim, vemos surgir talentos, profissões e uma sociedade organizada. Jabal, descendente de Caim, foi o pai dos que vivem em tendas e cuidam de gado. Jubal, seu irmão, foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. E Tubal-Caim, outro descendente, foi o primeiro a trabalhar com metais como bronze e ferro. A civilização antes do dilúvio não era primitiva, era sofisticada, produtiva e cheia de cultura. Mas junto com o avanço técnico e artístico, veio também a corrupção moral. Lameque, descendente de Caim, foi o primeiro homem polígamo mencionado nas Escrituras. Ele também matou 2 homens e se vangloriou disso com um cântico sombrio. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque será 70 vezes 7. O espírito de rebelião e orgulho se intensificava, geração após geração. Do outro lado da história, vemos o nascimento de Sete, outro filho de Adão. De sua linhagem viria a descendência piedosa, homens e mulheres que ainda invocavam o nome do Senhor. Entre os descendentes de Sete estava Enoque, aquele que andou com Deus e foi levado por ele, sem ver a morte. Uma exceção, em meio a uma geração cada vez mais corrompida. A genealogia apresentada em Gênesis, capítulo 5, descreve homens que viveram centenas de anos. Adão viveu 930 anos. Matusalém, o mais longevo, viveu 969. Esses números impressionam, mas têm propósito. O longo tempo de vida desses homens permitiu uma transmissão mais profunda de conhecimento, tradições e sabedoria. Imagine aprender diretamente com Adão, ouvir dele como era o Éden, como era a presença de Deus. Por séculos, essas memórias eram preservadas vivas. Mas quanto tempo durou o período antediluviano? A Bíblia não dá um número exato, mas estudiosos estimam algo em torno de 1.600 anos entre a criação de Adão e o dilúvio nos dias de Noé. Um longo período onde o mundo cresceu em número, ciência, cultura e também em pecado. Uma questão que intriga muitos é: como era possível haver tanto avanço tecnológico num mundo tão antigo? A resposta está na combinação de 3 fatores: a longevidade, a inteligência plena dos primeiros seres humanos, criados diretamente por Deus, e a ausência inicial de dispersão linguística. A Bíblia nos dá pistas claras disso.
Caim construiu uma cidade. Seus descendentes criaram instrumentos musicais e ferramentas de metal. Isso mostra que, mesmo sem eletricidade ou computadores, aquela civilização era altamente desenvolvida, talvez até mais do que conseguimos imaginar. Mas o avanço técnico não impediu o declínio espiritual. O pecado, como uma praga, se espalhava silenciosamente. A linhagem de Sete começou a se misturar com a linhagem de Caim. Em Gênesis 6, lemos que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si esposas de entre todas que escolheram. Essa passagem tem gerado muitas interpretações. Alguns acreditam que filhos de Deus eram anjos caídos que tiveram filhos com mulheres humanas. Outros defendem que se trata dos descendentes piedosos de Sete se misturando com os descendentes ímpios de Caim. A segunda visão é a mais aceita entre estudiosos cristãos e revela algo importante. Quando os justos se unem aos ímpios sem discernimento, a impiedade prevalece. E desse contexto surge uma figura misteriosa: os Nefilins, gigantes, homens poderosos, de grande fama. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre eles, mas seu surgimento está diretamente ligado a esse período de decadência moral e espiritual. Eram homens violentos, dominadores, que contribuíram para a corrupção da terra. Apesar disso, a luz de Deus ainda brilhava. Mesmo em meio à escuridão, existiam homens justos. Abel foi um deles, o primeiro mártir, lembrado como exemplo de fé no Novo Testamento. Enoque, que andou com Deus. E, finalmente, Noé, um homem íntegro, justo entre seus contemporâneos. A história dele será o ponto central dos próximos blocos. O mundo antediluviano era um paradoxo. Por um lado, um tempo de desenvolvimento humano, de cultura, de arte, de engenhosidade. Por outro, um tempo de depravação, violência, vaidade e rebelião contra Deus. A humanidade, criada para refletir a glória do Criador, se afastava cada vez mais dele. E então, Deus observa a terra. E o que vê? Que a maldade do homem havia se multiplicado, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. E nesse cenário, Deus toma uma decisão drástica: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Mas um homem achou graça diante do Senhor. Esse homem era Noé, e é com ele que Deus começará uma nova história. Mas antes, precisamos entender até que ponto chegou a corrupção da humanidade. No próximo bloco, você vai conhecer em detalhes como era a sociedade nos dias de Noé e por que Deus decidiu que o fim daquele mundo havia chegado. Enquanto os séculos se acumulavam silenciosamente sob os olhos atentos de Deus, a humanidade se expandia. Os filhos de Adão e Eva se multiplicavam sobre a terra. Famílias se tornavam tribos. Tribos se tornavam povoados. Povoados se tornavam cidades. E mesmo longe do Éden, o homem seguia carregando em si o fôlego do Criador e também a ferida da queda. O mundo pré-diluviano não foi um tempo de ignorância e atraso, como muitos imaginam. Foi uma era de avanços surpreendentes. Caim, mesmo após seu crime, construiu a primeira cidade da história, dando-lhe o nome de seu filho, Enoque. Esse simples ato já demonstra a capacidade criativa e organizacional do ser humano, mesmo nos seus primeiros dias. A Bíblia nos mostra que os descendentes de Caim, em especial seus filhos e netos, desenvolveram atividades altamente sofisticadas para aquela época. Jabal tornou-se o pai dos que vivem em tendas e criam gado, um marco importante no desenvolvimento do pastoreio e do nomadismo organizado. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, o que indica que a música já era cultivada com intenção artística e sensibilidade espiritual. E Tubal-Caim foi um forjador de instrumentos de cobre e ferro, ou seja, havia trabalho com metais, fundição e produção de ferramentas. Esse trio de irmãos representa a tríade da civilização: pecuária, arte e tecnologia. Por trás dessas descrições sucintas está a realidade de que o mundo antediluviano era sofisticado. As famílias construíam, cultivavam, criavam, inventavam. A inteligência humana florescia.
Mas enquanto o progresso técnico avançava, o coração humano mergulhava em corrupção. A mesma mente que produzia arte era capaz de planejar violência. A mesma mão que criava ferramentas também empunhava armas. O pecado, silencioso e implacável, se infiltrava em tudo. E então surgiu Lameque, descendente de Caim, um homem que carrega consigo o espírito de rebelião. Lameque foi o primeiro polígamo mencionado nas Escrituras, casando-se com 2 mulheres, Ada e Zilá. Mas não apenas isso. Ele se gabava de ter matado um homem e prometia vingança multiplicada sobre qualquer um que o ferisse. Um homem que não temia Deus, que se glorificava na violência, que transformava o pecado em motivo de orgulho. Com Lameque, o mundo dava um passo perigoso rumo à decadência. A essa altura da história, a linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, caminhava de forma distinta. Diferente da linha de Caim, essa linhagem se destacava pela busca a Deus. Foi nos dias de Enos, neto de Adão por meio de Sete, que os homens passaram a invocar o nome do Senhor, um sinal claro de que, mesmo em meio à degeneração, ainda havia quem se voltava ao Criador com reverência. Mas os 2 caminhos, o da piedade e o da impiedade, estavam prestes a colidir. Gênesis capítulo 6 descreve o momento em que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Há discussões teológicas profundas sobre quem são esses filhos de Deus. Alguns acreditam que se trata de anjos caídos. Outros, e essa é a interpretação mais aceita pelos estudiosos cristãos tradicionais, entendem que o texto se refere à mistura da linhagem piedosa de Sete com a linhagem corrompida de Caim. Essa união foi mais do que romântica, foi espiritual. A linhagem santa se contaminou com a ímpia. O que deveria ser preservado se perdeu na convivência. A moralidade se diluiu. A fé se enfraqueceu e a maldade humana se tornou tão generalizada que o texto bíblico diz algo assustador. Toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era má continuamente. Era uma civilização com cidades, música, arte, ferramentas e famílias, mas sem temor a Deus. O pecado não era mais uma exceção, era a norma. O mundo antediluviano tornou-se o palco de uma rebelião coletiva, um teatro de vaidades e perversões. Foi nesse contexto que surgiram os Nefilim, os gigantes. Homens de grande fama e poder, cuja origem também é tema de debates. Mas a verdade essencial permanece. Eram símbolos de uma geração corrompida, forte em aparência, mas fraca diante do Deus Santo. Não eram heróis de virtude, mas ídolos de orgulho. Apesar disso, ainda havia luz em meio à escuridão. Abel foi lembrado como justo. Enoque, descendente de Sete, andou com Deus de forma tão íntima que não experimentou a morte. E por fim, surge Noé. Em um mundo em que tudo estava contaminado, Noé era diferente. Ele andava com Deus, era íntegro, era justo, um remanescente fiel em meio à podridão. A civilização antediluviana era fascinante e assustadora. Mostrava a capacidade humana de crescer, construir, se expressar, mas também revelava o quão longe o homem podia ir quando escolhia ignorar o Criador. E Deus, em sua longanimidade, observava. Mas o juízo estava se aproximando. A terra estava cheia de violência, o sangue clamava da terra. As famílias se destruíam, a imoralidade tomava conta. A mentira era normal. A crueldade era celebrada. E Deus se entristeceu. O Criador que havia dito, e viu Deus que era bom, agora dizia, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra. O arrependimento divino não significa erro. Deus não se engana. Esse arrependimento é uma linguagem humana para expressar a profunda dor de Deus diante da corrupção total da sua criação. O amor que criou, agora sofria ao ver o homem destruindo a si mesmo. Mas antes do juízo, Deus sempre oferece escape. Noé foi o instrumento escolhido, e uma arca começaria a ser construída. Uma arca de madeira, mas com uma missão eterna: preservar a vida. O mundo tinha data marcada para o fim,
Mas Deus, em sua graça, ainda estendia a mão. E assim, o bloco seguinte mostrará como essa história culmina em um ato radical: o dilúvio, um juízo cósmico sobre uma humanidade que se esqueceu do seu Criador. E como Noé, um só homem, se tornou a ponte entre o mundo antigo e um novo começo. A corrupção da humanidade atingiu um nível tão profundo, tão alarmante, que o Criador, aquele que formara o homem com suas próprias mãos, declara algo que ecoa até hoje nos corações sensíveis à justiça divina. Arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6:6. Uma declaração que, por si só, nos faz estremecer, não porque Deus errou, mas porque o mal que o homem abraçou feriu profundamente o plano original do Eterno. A maldade se espalhava como uma praga incurável. A violência, a arrogância, a luxúria, a idolatria, tudo havia se misturado ao cotidiano. Cada pensamento do ser humano, diz o texto sagrado, era continuamente inclinado para o mal. Já não havia espaço para arrependimento. O que era luz se tornara trevas. O que era a imagem de Deus tornara-se reflexo da serpente. Mas havia um homem, um. No meio de uma geração corrompida, uma família ainda andava com Deus, Noé. Um homem justo, íntegro, que achou graça aos olhos do Senhor. Enquanto todos zombavam da santidade, ele mantinha sua aliança. Enquanto todos corriam para a destruição, ele caminhava em direção à obediência. Foi a ele que Deus revelou o plano mais drástico já visto: o fim de tudo, um recomeço e a construção de uma arca. A arca não era apenas um barco, era um símbolo, um grito de misericórdia, um projeto de redenção em meio ao caos, um sinal de que, mesmo quando o juízo é inevitável, a graça ainda está presente para quem escolhe ouvir. As dimensões eram claras: 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura, 3 andares, uma janela, uma porta, madeira de gofer. Tudo sob medida para abrigar a vida que ainda tinha valor diante de Deus. Noé começou a construir, não em segredo, mas à vista de todos, e por mais de um século ele martelou a madeira com fé. Cada tábua era um sermão, cada martelada era um apelo, um alerta. Virá juízo, o tempo está acabando. Mas ninguém ouvia, ninguém acreditava. A chuva era uma ideia absurda. O conceito de um dilúvio global? Um delírio aos olhos humanos. Afinal, até então, jamais havia chovido sobre a terra. O vapor do solo é que regava as plantas. Noé não apenas construiu a arca, ele pregava, ele avisava, mas o coração da humanidade havia se endurecido demais. Riam dele, zombavam, o chamavam de louco, um velho maluco erguendo um navio em terra firme. Mas Noé não desistiu, porque ele não servia aos homens, ele servia ao Deus que vê em secreto. E obedecer a Deus é mais importante do que ser compreendido pelos homens. E então o tempo se cumpriu. O Senhor disse: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim. Gênesis 7:1. E os animais começaram a chegar, macho e fêmea de cada espécie, não pela força de Noé, mas guiados pelo próprio Criador. Um desfile de vida rumo ao abrigo da salvação. Gado, aves, répteis, a biodiversidade da criação embarcando silenciosamente na única chance de sobrevivência. Noé, sua esposa, seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles entraram também. 8 pessoas, apenas 8, de toda uma geração. Uma civilização inteira, reduzida a uma família. E quando tudo estava pronto, Deus fechou a porta. Não foi Noé, não foram homens. Foi Deus quem selou o destino da arca e o destino do mundo exterior. O tempo da graça havia terminado. Então, começou. As comportas do céu se abriram, e as fontes do grande abismo jorraram. A terra gemeu, o céu escureceu, e a chuva caiu como nunca antes. Durante 40 dias e 40 noites, a água cobriu tudo. Montanhas desapareceram, cidades foram varridas, as casas, os campos, os altares pagãos, tudo foi engolido pelas águas do juízo.
O grito dos ímpios se perdeu entre as ondas. O terror substituiu o escárnio, e o arrependimento tardio já não podia salvar. O mundo que conhecíamos deixou de existir. Tudo o que o homem construiu, suas torres, suas cidades, suas conquistas, afundou, porque sem Deus nenhuma obra humana permanece de pé. O dilúvio foi mais que uma catástrofe. Foi o reflexo da justiça divina diante de um mundo que rejeitou seu Criador. Mas dentro da arca havia silêncio, espera, fé. A família de Noé, cercada de animais e sombras, flutuava sobre as águas como um testemunho de que Deus não abandona os seus. Meses se passaram. As águas cobriam tudo. Não havia horizonte, não havia previsão. Apenas a esperança sustentada pela promessa de que o mesmo Deus que julga também restaura. E então, lentamente, a água começou a baixar. Deus lembrou-se de Noé. Não que o tivesse esquecido, mas que, no tempo certo, decidiu agir. O vento soprou. As águas recuaram. E a arca repousou sobre os montes de Ararat. Ainda assim, Noé não saiu. Esperou mais. Testou com um corvo, depois com uma pomba. Quando a pomba retornou com um ramo de oliveira, o coração se encheu de esperança. A terra vivia, havia vida novamente. O juízo passara, e a graça se anunciava. Quando a arca se abriu, os primeiros passos de Noé fora dela não foram de pressa, nem de orgulho. Foram de adoração. O primeiro gesto foi levantar um altar ao Senhor, um sacrifício, um ato de gratidão. E Deus se agradou. Prometeu nunca mais destruir a terra com um dilúvio, e selou essa aliança com o arco-íris, um lembrete visível, eterno, de que o juízo pode vir, mas a promessa sempre vence. A humanidade recomeçava, a terra estava limpa, mas o pecado ainda vivia, não no solo, nem nas águas, mas no coração. E esse coração ainda seria palco de muitas batalhas. A arca, enfim, repousou sobre as montanhas de Ararat. As águas já haviam diminuído e a longa espera chegava ao fim. Quando Noé saiu da arca, a terra parecia um mundo novo. O silêncio da criação era quase absoluto. Não havia mais cidades, multidões, nem o clamor do pecado desenfreado. O que restava agora era a esperança, obediência e a promessa de um novo começo. Noé sabia que não era apenas o sobrevivente de uma tragédia, mas o representante de uma nova era. E seu primeiro ato, após deixar a arca, foi de profunda reverência. Ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. Era a sua forma de dizer: ainda estamos aqui, ainda cremos, ainda confiamos. E Deus, ao receber aquele aroma, respondeu com um pacto eterno. Ele prometeu nunca mais destruir toda a terra com um dilúvio. E como sinal dessa aliança, colocou o arco-íris nos céus, não como um mero fenômeno óptico, mas como um lembrete constante da fidelidade divina. O mundo havia recomeçado com apenas 8 pessoas. A família de Noé representava toda a humanidade. E Deus lhes deu a mesma ordem dada a Adão: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas mesmo depois de tudo o que havia acontecido, o coração humano ainda carregava as marcas da queda. O pecado não foi enterrado com os mortos no dilúvio. Ele sobreviveu, escondido nos pensamentos e desejos. A redenção definitiva ainda não havia chegado. Ainda havia muito por acontecer. Logo após o recomeço, a Bíblia relata um episódio curioso e profundamente simbólico. Certa noite, Noé se embriagou com o vinho que ele próprio produziu. Deitou-se nu em sua tenda, e seu filho Cam, ao vê-lo naquela condição, zombou de sua vergonha. Enquanto isso, Sem e Jafé, em um gesto de respeito, cobriram o pai sem olhar para sua nudez. Esse momento, aparentemente simples, carrega uma carga espiritual poderosa. Mesmo no novo mundo, o respeito, a honra e a vergonha ainda faziam parte da vida humana. E, mais uma vez, a escolha entre o bem e o mal se apresentava. Cam foi amaldiçoado não por ver a nudez do pai, mas por seu desprezo, e sua descendência carregaria as consequências disso por gerações. Já Sem e Jafé foram abençoados. Deles viriam os povos que mais tarde fariam parte do plano redentor de Deus. A Bíblia não desperdiça detalhes. Cada linha carrega propósito
direção e, muitas vezes, profecia. Com o passar das gerações, a humanidade voltou a se multiplicar rapidamente. Povos e tribos começaram a surgir, todos descendentes dos filhos de Noé. Havia novamente atividade, construção, comércio, agricultura, cultura. A história parecia seguir seu curso natural, mas algo começou a crescer no coração das pessoas: o orgulho. Unidos por uma mesma língua, os homens decidiram que poderiam criar algo grandioso por si mesmos. E foi nesse espírito que nasceu o projeto da Torre de Babel. Eles queriam construir uma cidade que alcançasse os céus, mas não era apenas arquitetura, era ambição. Queriam tornar célebre o próprio nome, queriam chegar até Deus. Sem Deus, essa torre, erguida no coração de Sinear, se tornou símbolo da arrogância humana. Era o mesmo pecado do Éden, querer ser como Deus. Os tijolos da torre não eram apenas de barro e betume, mas de vaidade e autossuficiência. E quando o projeto avançou, Deus desceu. Não para observar, mas para intervir. Ele confundiu as línguas. Em um instante, a humanidade não se compreendia mais. A comunicação foi rompida, e com isso, os homens se dispersaram sobre a face da terra. A Torre de Babel caiu. Não fisicamente, mas espiritualmente. Caiu como ideia, como rebeldia, como afronta à ordem divina. E com a dispersão dos povos, Deus iniciou um novo plano. Agora, em vez de lidar com a humanidade como um todo, ele escolheria um homem, um único coração, uma semente através da qual viria o Salvador. Esse homem foi Abrão, um descendente de Sem, morador de Ur dos Caldeus, um homem comum em meio a um povo idólatra, mas que tinha ouvidos para ouvir a voz do Eterno. Deus o chamou e lhe fez promessas: farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era o início da aliança abraâmica, um pacto que não tratava apenas de terras ou descendência, mas da vinda do Redentor. É importante perceber como toda essa linha narrativa, da criação à queda, do dilúvio à dispersão, culmina em algo maior. Cada evento foi como uma pedra colocada no caminho que leva ao Messias. Nada foi por acaso, nenhum detalhe foi sem propósito. A longevidade do período antediluviano, a corrupção generalizada, o juízo com o dilúvio, a reconstrução com Noé, a confusão em Babel, tudo aponta para a mesma direção. O coração humano precisa de um Salvador. E essa é a grande lição do período antediluviano. Por mais que o homem desenvolva cultura, arte, agricultura, música, ciência, sem Deus, tudo se torna vaidade. Por mais longa que seja a vida, sem comunhão com o Criador, ela se esvazia. E por mais que tentemos criar nossos próprios caminhos para o céu, a única ponte verdadeira continua sendo Jesus Cristo. O mundo antes do dilúvio nos lembra que o pecado não é um problema pequeno. Ele cresce, ele corrompe, ele destrói. Mas também nos mostra que Deus não se cansa de amar, não se cansa de dar chances, de estabelecer alianças, de buscar o arrependido, de levantar justos em meio ao caos, e que, acima de tudo, ele tem um plano que nenhuma torre humana poderá derrubar. Hoje vivemos em um mundo que se parece muito com o pré-diluviano. Há avanço, mas há orgulho. Há cultura, mas também corrupção. Há tecnologia, mas também frieza espiritual. As palavras de Jesus ecoam com força. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A história se repete, e a pergunta permanece: você está preparado? A geração de Noé não acreditou. Seguiu vivendo, comendo, casando, construindo, até que veio o juízo. Eles estavam ocupados demais para ouvir, cegos demais para ver. Mas a arca estava lá. A porta estava aberta, eles apenas não quiseram entrar. Hoje, a porta ainda está aberta. Mas um dia, ela se fechará. O mundo antes do dilúvio é um espelho do nosso tempo. Um tempo de avanço e de esquecimento de Deus. A arca de Noé não era apenas madeira, era graça, era salvação. Hoje, essa arca tem outro nome: Jesus Cristo. A porta ainda está aberta. Mas por quanto tempo? Se esse vídeo falou com você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E se você quer continuar aprendendo,
crescendo e se aprofundando nas verdades da Bíblia, se inscreva no canal agora e ative o sininho. Toda semana, um novo episódio para te aproximar do plano eterno de Deus. Que o Senhor te abençoe. E lembre-se, o juízo virá, mas a salvação já foi oferecida.